Agradecemos a todos que vão estar conosco aqui, estudando mais esse tema. Esse tema fala sobre a mensagem que vale a pena compartilhar, né? É uma afirmação. Aquilo que vale a pena compartilhar, aquilo que vai ajudar, né, as pessoas a tomarem boas decisões, né? O tema de hoje é muito importante, enfoca assuntos bem atuais, né? E mensagens que levam em conta, né, as decisões das pessoas mais importantes. Vocês vão perceber. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, seja conosco, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, compreensão da verdade que o Senhor quer nos revelar. Dá-nos sabedoria também, dá-nos o poder, Senhor, para fazer boas escolhas e que essa escolha seja estar contigo na eternidade. Pedimos essas bênçãos, agradecemos a Ti, por Jesus pedimos. Amém. Começamos com o Evangelho Eterno. O Evangelho significa, né, no original, boas novas. E eterno porque está relacionado diretamente com quem deu, né? O Evangelho em si, seja as boas novas, não são eternas em si. Mas quem deu a mensagem é Deus, e aí passa a ser eterno. Porque aí, enquanto Ele decidir que isso permaneça, vai permanecer. E Ele revela, né, na palavra que esse Evangelho, ou seja, as boas novas, são eternas. Por que são boas novas e eternas? Porque os frutos, né, as consequências, né, do Evangelho também serão eternas. E o Deus, né, que revelou também é eterno. A mensagem, né, do verso para memorizar aqui, que a gente usa, está lá em Apocalipse 14, 6 a 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui tem algumas coisas que a gente tem que destacar. Primeiro, né, que um anjo no original significa mensageiro. Em alguns momentos Jesus se revelou, né, como um anjo, né? Ou seja, como um mensageiro. Quando ele aparece, né, para José, pergunta para ele quem é ele. E aí ele diz que eu sou o capitão, né? Venho como um mensageiro, né? Então, às vezes esses mensageiros são outros seres, né? Que nós às vezes confundimos depois de tanta confusão que é ensinada, né? Que anjo, né, tem asa, não, mas anjo significa mensageiro. Dentre os mensageiros que Deus envia, tem os querubins, tem os serafins, né? Que são mensageiros. Mas a gente pode entender que mensageiro aqui que vai pregar as boas novas, ou seja, as boas notícias, essa ordem foi que Jesus deu em Mateus 28 para nós. Ide, prega o evangelho, ensine as pessoas. Então, esses anjos aqui, ou mensageiros, somos nós. E por que está no meio do céu? Porque envolve toda a terra. E nós temos que focar na pregação de algo que Deus destacou, que está em Apocalipse 14, de 6 até o verso 12. Nós vamos ver o que significa isso. E pregar para quem? Para os que se assentam sobre a terra. Quem são? Todas as pessoas. Cada nação, tribo, língua e povo. E cada um de nós vai ter que fazer a nossa parte, né? E qual é a mensagem que Deus pede para que a gente fale? Primeiro nós temos que temer a Deus. Esse temer a Deus está relacionado ao primeiro mandamento, né? Não terá outros deuses diante de mim. Temer aqui não significa medo, mas sim respeito, temor, consideração, ter consideração e respeito por Deus, né? E dar glória aqui já envolve algo bem mais profundo. Glórias, quando é que a gente glorifica a Deus? A Bíblia dá alguns exemplos, né? Porque um pássaro, os passarinhos dão glória a Deus. Aí, por que o passarinho dá glória a Deus? Eles cantam, né? Diz também a Bíblia que os bebês também, as crianças de mama, de peito, né, dão glória a Deus. Oxe, como é que a criança, né, de peito dá glória a Deus? Sabe por quê? Dar glória a Deus significa você cumprir o propósito para o qual Deus te trouxe à existência. Por isso que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Está lá em Salmo 19.
Vamos ver aqui um exemplo. Vou abrir aqui, ó, Bíblia online. Um momentinho. Olha aqui como é interessante a gente entender o que está sendo falado aqui. Aqui fala, ó, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então por que o céu declara a glória de Deus? Porque os céus eles estão cumprindo o propósito para qual Deus trouxe eles à existência. Então quando a gente dá glória a Deus, Deus me criou homem. Então se eu viver de acordo com o plano de Deus como homem, eu vou estar dando glória a Deus. A mulher que vive de acordo com o propósito que Deus trouxe ela à existência, está dando glória a Deus. Aí vem os animais, as crianças, o céu, a lua, as estrelas, tudo aquilo que é criado com um determinado propósito e cumpre este propósito, está dando glória a Deus. E aí diz, por que nós temos que dar glória a Deus? Porque as coisas que foram criadas por Deus e dão glória a Ele vão permanecer. Olha o detalhe que eu estou falando aqui. As coisas que dão glória a Deus vão permanecer. Já as que não dão glória a Deus, ou seja, aquelas que não cumprem o propósito para qual Deus trouxe a eles a existência, não vão permanecer. E por que não vão permanecer? Vai haver o quê? Um juízo. E o que é juízo? Juízo é baseado em uma norma, em uma lei, em um padrão. Essa lei é o quê? É o propósito para qual Deus trouxe cada coisa à existência. Deus estabeleceu leis que a gente chama naturais, leis físicas, né? Leis morais. Essas leis todas, né, são para o quê? Para que a gente possa dar glória a Deus, tanto a natureza como nós. E isso da glória a Deus envolve o quê? Adoração. Adorar a quem? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte d'água. Aqui está explicado por que nós temos que dar glória, adorar e temer. Porque é o Criador a quem nós devemos prestar contas no juízo. O juízo vai ser baseado no propósito para qual Deus nos trouxe à existência. E a gente tem que entender que quem vai julgar, a Bíblia diz que quem julga, né? Está lá em João, Evangelho de João. Deixa eu só pegar aqui um detalhe. Quem julga é Jesus. Então, Jesus é o juiz. Por que Jesus foi o juiz? Porque Deus deu direito para Jesus ser juiz, não só porque Jesus é humano, mas Jesus é divino. Então, Jesus também, assim como Deus, o Pai, é o juiz. Só que Deus fez um acordo no plano da redenção e passou essa responsabilidade para Jesus. Ó. É por isso que diz, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, por que Jesus vai julgar? Porque a Bíblia diz aqui, porque Jesus deu a vida por nós. Então, ninguém vai poder dizer que o julgamento de Jesus foi um julgamento injusto, porque Ele morreu por nós, nos está dando uma segunda chance, né, para a gente ser salvo. Então ninguém vai poder dizer que Jesus estava contra nós. É por isso que Jesus vem, morre por nós, dá uma segunda chance para nós. Ele envia o Espírito Santo para fazer o quê? Para nos fazer com que essa segunda chance nos atinja. Mas no final de tudo, ele é o juiz. Ele vai avaliar se de fato nós aproveitamos essa segunda chance. Por que nós temos que estar atento? Porque que diz, ó, Isaías 56:4 diz, nós devemos confiar no Senhor. O Senhor aqui no original, quando está em maiúsculo, é o nome tetragrama, né? É Yahvé, né? YHW, né? YWH, HW, né? Deixa eu só ter certeza aqui, né? YWHW, justamente. É o tetragrama, né, que está sendo dito aqui, né? O tetragrama, ó. Esse tetragrama aqui, YWHW. Então, aqui no original, está dizendo que o Senhor
o Senhor, né? Que nós temos que confiar no eu sou, traduzindo para o português, eu sou, perpetuamente, ou seja, sempre. Porque o eu sou, Deus, é uma rocha eterna. E quem é o eu sou? Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele fala que eu sou. Então Jesus se revela como aquele que se manifestou para Adão, se manifestou para Moisés, para José, porque o próprio Jesus disse que ninguém viu o Pai. Então quando Deus se manifesta na nuvem, conduzindo o povo lá no deserto, quem era? É Jesus. E ele, na manifestação divina, ele deu o nome que eu sou. Quando ele se torna humano, ele assume um nome, que na verdade é uma característica. Jesus, no original, né, Yeshua, significa salvação de Yah, que é uma parte do nome que ele revelou para Moisés. Continuando aqui, temos que entender que a mensagem do Evangelho Eterno, ela vem eternamente, né? Porque ela faz parte de um plano que existiu antes do homem pecar. Deus já tinha o plano de salvar cada um de nós. Louvado seja nosso Deus. Mesmo Deus sabendo o que nós vamos fazer até o último dia da nossa vida, Deus mesmo assim escolheu nos salvar. Ele não vai forçar. Por isso que vai para o céu quem quer ir para o céu. Quem não quer ir, não vai. Aqui, ó, num livro Atos dos Apóstolos, escrito pela irmã White, né? Diz assim, ó, no Apocalipse são representadas as coisas profundas de Deus. No Apocalipse. E o Apocalipse significa, né? Eu assisto muito desenho animado, já assisti muito, e tem uns seres, né, poderosos, né, no X-Men e também no DC Comics, né, que é o Apocalipse, né? E fala assim como se fosse a morte, né, o fim de tudo. Mas na verdade Apocalipse significa revelação. Revelação de Deus para quem? Para nós. Diz o próprio nome dado às suas inspiradas páginas significa o quê? Revelação. Contradiz a afirmação de que é um livro selado. Então, alguém dizer que o que está escrito no Apocalipse não é para ser entendido, está contra o que Deus revelou. Porque algo revelado é para ser entendido. Uma revelação é alguma coisa que foi desvendada. Desvendada o quê? É como se você lesse um livro e no final do livro você chega à conclusão. Imagine você ler o livro todo e não lê a conclusão. Ou seja, não lê o Apocalipse. Você não vai entender nada. Né? Você não vai chegar ao entender o clímax, né, da situação, do que aconteceu. Aqui diz, ó, o próprio Senhor revelou a seu servo, o próprio Senhor é Jesus, né? Os mistérios contidos nesse livro, revelou a João, e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem quando? Principalmente a mensagem. Se viu para a época de João? Se viu. Se viu para a época depois de João? Também se viu. Para confortar aqueles que foram perseguidos, né? Mas a mensagem, Deus fala que é para o quê? Para os últimos dias. Então o povo dos últimos dias, esse tem que se preocupar com essa mensagem. E por incrível que pareça, nós somos esse povo. Os últimos dias da história da Terra, como foram os que viviam no dia de João. Aqui continua, Atos dos Apóstolos, página 326, ó, diz, algumas das cenas descritas nessa profecia, aí a gente tem que entender, ó, estão no passado. Quando Deus fala para João, né, algumas coisas, Deus volta lá para o passado para poder explicar o que estava acontecendo no presente e o que ia acontecer onde? No futuro. Então isso aí vai acontecendo ao longo, né, do livro do Apocalipse. Algumas cenas estão acontecendo agora, hoje estão acontecendo agora. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito. Tem algumas coisas que ainda não aconteceram e vão acontecer. Entre os poderes das trevas e os príncipes do céu. O livro do Apocalipse revela como Deus, né, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão derrotar de uma vez para sempre a Satanás, ou Lúcifer, né? Ou o diabo, ou a antiga serpente. Ele tem vários nomes, porque os nomes, na verdade, representam a natureza de Satanás e as características dele, né? Então, entre os poderes das trevas, né, que é Satanás, que controla as trevas, o príncipe do céu, né, que é um dos títulos de Jesus, né? E algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Então Deus também mostra como ele vai renovar a terra. Graças a Deus nós podemos ver isso, né?
que haverá um novo céu e uma nova terra. Fantástico. Apocalipse 1, 7 a 8 diz assim, ó, a mensagem serve para o fim. Quer ver? Eis que vem com as nuvens. Jesus vem com as nuvens. E todo olho verá. Eu fiz um estudo, né? Estudos ARC. Em breve eu vou fazer outro. Não sei se vai ser esse sábado que agora que vem, mas em breve eu vou soltar outro estudo onde a gente vai enfocar um pouco, né, da Bíblia e o aspecto científico. No Estudos ARC eu expliquei justamente, né, a questão da Terra não ter curvatura e da Terra poder ser plana. Se a Terra for plana, vai ser fácil, né, para todo olho ver Jesus, ó. Não é? É bem fácil. Todo olho vê Jesus. Se a Terra for curva, vai acontecer algum fenômeno sobrenatural que vai, né, que Jesus vai fazer, que de forma, né, que todo mundo veja. Agora, se a Terra for plana, Satanás pode simular a vinda de Jesus, viu? E a Bíblia diz que Satanás vai simular a vinda de Jesus. Isso está escrito. E diz que uma multidão de pessoas vai aceitar Satanás como se fosse o Messias. É por isso que eu preguei, né, falei, né, no estudo ARC sobre a questão da curvatura da Terra, porque aparentemente pensa que não está relacionado, né, com o Evangelho, mas está relacionado. Viu? Fique atento. Em breve eu vou trazer mais coisas sobre isso. Então diz aqui, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Então aqui diz que aqueles que traspassaram Jesus prometeu, né, que eles viriam Jesus voltar. Jesus vai ressuscitá-los, para eles verem Jesus voltando, para eles terem certeza que Jesus é o Messias e é Deus. E diz mais, não é só esses aí não. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, por que vão lamentar? Quando é que você lamenta? Lamenta quando você conhecia alguma coisa, alguém te avisou de alguma coisa, que te aconselhou, e mesmo assim você não aceitou o conselho, e aí depois você vê que as coisas deu tudo errado, e aí você o quê? Se lamenta. Só que aqui fala todas as tribos da terra vão se lamentar. Significa, meus irmãos, que o Evangelho alcançou todo mundo. E diz mais. Sim, amém. Amém significa assim seja. Jesus se revela como eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto, né, grego, e a última. É a mesma coisa que ele dizer que é o quê? O princípio e o fim de tudo. Diz o Senhor. Jesus chama do quê? Quem é Jesus? Ele se revela aqui. O Senhor. Que é Senhor. Que era Senhor. Que há de vir Senhor. E quem é esse Senhor? O Todo-Poderoso. Esse título aqui, meus irmãos, para quem tem dúvida quem é Jesus, só pode ser usado para Deus. Para ninguém mais. Jesus se revela como Todo-Poderoso. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aí nós temos certeza que tudo que Jesus fez no passado, no presente e no futuro vai permanecer, porque Ele é Deus. A vontade dele vai permanecer. Os últimos dias, meus irmãos, envolve a cada um de nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos lendo? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos entendendo? Essa pandemia serve para quê? Às vezes as coisas ruins que ocorrem, Deus permite, mas tem um propósito para aqueles que querem descobrir a verdade. Em meio às crises e dificuldades, Deus revela-se. Não é que Deus traz o mal, mas com o mal que Satanás faz, mesmo assim, Deus, pela misericórdia dele, ele faz o quê? Que a gente entenda quem é ele, que ele está voltando. Atos dos Apóstolos 300, né? Página 300 diz: mas quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Isso aí, meus irmãos, eu acho, pelo que está escrito, que vai chegar a termos um tempo de paz e segurança. Então,
nós estamos em muitas crises, muita dificuldade. Não quer dizer que não vai ter guerra, mas vai ter um certo nível de paz, um certo nível de segurança, que as pessoas vão achar que as coisas vão dar tudo certo, mesmo, né, nas meias dificuldades. E aí diz que aí sim virá a repentina destruição. Talvez seja muito breve. Nem todos, porém, seriam enganados pelos ardis do inimigo. Então Satanás está usando o ardis, né, das pessoas procurar paz e segurança. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos. Então os tempos vão emitir sinais. Que sinais são esses? Jesus revelou esses sinais. A Bíblia revela os sinais. Embora um grande número de professos crentes negasse a sua fé por suas obras, ou seja, tem alguns crentes que estão lendo a Bíblia, diz que tem fé, mas as obras deles negam. Por que que negam? Porque Jesus diz que é para fazer uma coisa e você faz outra. Então as suas obras não dão testemunho da verdade. Mas aqui diz que haveria um remanescente que perseveraria até o fim. E Jesus diz: quem perseverar até o fim em seguir o que? A verdade, será salvo. Interessante, né? Apocalipse. Vamos fazer um resumo aqui. Apocalipse 12 é como se fosse, pelos estudos que eu fiz, e eu entendi, né? Eu até considero como correto. O Apocalipse 12 é o centro, né? O capítulo 12 é o centro do Apocalipse. E ele é escrito, né, do meio, né, de 12 para as bordas. Por quê? O Apocalipse 12 ele resume o plano da redenção. Se você ler ele todo, você vai ver que Deus revela o plano da redenção em Apocalipse 12. De 12, de 1 até o verso 17. Ali está o resumo do plano da redenção. No meio disso, eu vou pegar algumas porções aqui. Apocalipse 12, de 5 a 6, fala, né? Apocalipse, que é a revelação sobre a época de Jesus como humano. Diz assim: deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, né? E para o seu trono. O que significa isso aqui? Dá à luz Jesus um filho, foi próximo do quê? Próximo do ano, né? Do ano 0, ou ano 3, né? Da nossa data. Jesus nasce, né? Satanás usa né, Herodes para tentar matar Jesus. Jesus vai para o Egito, né, com José e Maria, voltam, né? Ele cresce, quando chega com 30 anos, Jesus o que? Começa a pregar durante 3 anos e meio e matam ele. Quando mata, ele foi o que? Arrebatado. Jesus ressuscita e volta, né? Depois de 40 dias ele sobe, né, nas nuvens, né? Tá lá em Atos, né? O livro de Atos. Sobe para as nuvens do céu. E essa parte aqui, foi arrebatado para Deus e foi lá para o trono. O que acontece depois? Jesus forma a igreja, deixa os apóstolos, né? Chama Paulo, né? Saulo dá um novo nome para Paulo, né? Eles começam a pregar evangelhos, começam a ser perseguidos, né, por vários imperadores, né, que rejeitaram, né? Perseguido também pelos judeus da época. E essa fase aqui é o que? A igreja é a mulher. Fugiu para onde? Para o deserto. O deserto é um lugar o quê? Afastado. Afastado das pessoas, né? Ou seja, tinha que fugir, porque senão ia morrer. E mesmo fugindo, muito morreram, né? Aí nós vimos história, né, dos valdenses, né? As perseguições, as inquisições que houveram, e por as pessoas que liam a Bíblia, muitos foram mortos. E diz aqui que Deus já tinha preparado um lugar para ela, para a igreja, para que ali fosse alimentada, vamos anotar aqui, 1260 dias. 1260 dias não podem ser literais, né? Porque 1260 dias passou muito pouco tempo. Então nós vamos entender depois que dias aqui em profecia, se a gente aprender na Bíblia, lá em Daniel e outros livros, dia aqui é ano. Então é 1260 anos que a mulher foi o quê? Fugiu e foi perseguida durante esse período. Esse período, se a gente estudar ao longo da história, é quando o quê? Quando houve a supremacia papal. O poder papal assumiu, né, o Império Romano, né, com Constantinopla, né, o imperador
deixou de ter poder, e aí quem passou a ter poder foi o Papa, né? Que era, no início era bispo de Roma, depois passou a ser Papa. Aí as pessoas que não aceitaram o poder, né, dele começaram a ser perseguidos, e foi usado, né, o Estado, né, para poder perseguir as pessoas. E aí, isso a gente pode estudar na história. Eu estudei antes de conhecer a mensagem. E isso está nos livros de história. E a data, mais ou menos, do ano 538 a 1798. Por que dá essa data aqui? Porque foi a data do ano 538 que o Papa, o poder papal, atingiu, né, poder de fato, né, e começou a exercer esse poder e começou a fazer perseguições religiosas. E aí houve as inquisições, né, grandes inquisições e grandes, né, cruzadas, né, e várias batalhas ocorreram, né, e muitas pessoas que liam a Bíblia foram perseguidas. E por que 1798 é o fim? Porque em 1798, né, o Napoleão Bonaparte mandou os generais dele, né, na Revolução Francesa, e prenderam o Papa Pio VI. E o Papa morre, e aí caçaram o direito, né, o poder político, né, do Papa, né, e isso só foi restaurado em 1929 com Benito Mussolini, né, em meio, né, à Segunda Guerra Mundial, né. E aí 1798, se você fizer as contas, dá justamente os 1260 anos. Vamos continuar. Apocalipse na época do cristianismo, está lá em Apocalipse 12, né, do verso 13 a 14, mostra justamente isso na época do cristianismo, né, como eu falei. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, quando é que Satanás foi lançado na terra? Quando Jesus ressuscita e ele vai ao céu e reivindica, né, a salvação do homem, ele passa a ser o segundo Adão. Como Jesus agora é o segundo Adão, quem representava antes a humanidade era Satanás. Isso está lá, a gente pode ver, né, escrito, né, lá em Jó, né, em Jó mostra, né, deixa eu só pegar aqui para a gente mostrar aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Em Jó, Satanás ficava indo e voltando, porque ele era o representante, né, da humanidade. Por que ele se tornou representante da humanidade? Porque quando Deus, né, criou Adão e Eva, Deus deu o domínio da terra para Adão. Só que quando Adão cai e peca, o que aconteceu? Adão passou o governo e o poder desse governo para quem? Para Satanás. E é por isso que aqui fala, ó, em Jó diz assim, Satanás, ó, ia e voltava, ó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui ainda não tinha ocorrido o quê? Jesus não tinha morrido ainda. Quem representava a humanidade, infelizmente, até Jesus morrer e reivindicar essa posição, era Satanás. É por isso que Satanás diz aqui, ó, e veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então até esse período aqui, até Jesus, né, morrer na cruz e reivindicar a representação da humanidade, Satanás era quem governava. Satanás é quem representava. E o próprio Satanás fala isso para Jesus aqui, ó, na tentação que ele faz a Jesus em Lucas 4. Ó. Lucas 4, Jesus chegou aqui, ó, 4 verso 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo para Jesus. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. Ou seja, Satanás está dizendo que ia dar o poder. Que poder é esse? Ele vai explicar. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Que poder foi esse? Era a representação da humanidade. Ele tinha tomado de quem? Tinha tomado de Adão. Mas aqui Jesus não tinha morrido ainda. E Satanás estava tentando negociar com Jesus isso, essa representação da humanidade. E disse que, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ou seja, Satanás estava tentando negociar porque ele aqui era representante. Só que o que acontece? Deus mostra que em algum momento, né, quando Jesus revela o Apocalipse para João, Jesus já tinha ido para o céu. Jesus já tinha reivindicado o quê? O governo da terra. Jesus tornou-se o quê? Nosso representante. É por isso que quando Jesus diz aqui, ó, vamos ver em Mateus capítulo 28, quando Jesus foi para o céu e voltou, ele diz isso aqui, ó. Olha como é interessante. Mateus 28,
Jesus diz algo para a gente entender. Aí a gente vai entender, ó. Jesus aqui, ó, chegou depois que ele já tinha voltado do céu, ele apareceu por discípulos. E diz, quando viram, né, verso 17, Mateus 28, 17, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus falou que agora ele tinha todo o poder no céu e na terra? Ele tinha todo o poder no céu. Na terra, Satanás tinha usurpado esse poder, porque ele tinha vencido a Adão. Mas quando Jesus morre e ressuscita e vai para o céu, que reivindica e volta, Jesus recebe de novo, meus irmãos. Louvado seja nosso Deus. Recebe de novo o que? O governo que Satanás tinha na mão, ele tomou de volta. É por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que ele é o segundo Adão. E agora aqui nós vamos entender o que está escrito aqui, ó. Que o dragão, Apocalipse 12, 13, 14, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Quando é que Satanás foi lançado na terra? Satanás não podia, depois que Jesus voltou para o céu, depois que ele ressuscitou, Satanás não era mais representante. Satanás não consegue mais voltar para o céu. Quem nos representa agora é Jesus. Então Satanás ficou lançado onde? Na terra. Ele não consegue mais ir para o céu representar a humanidade. E aí quando ele viu isso, que ele tinha perdido esse poder, começou a perder o poder, ele fez o quê? Ele começou a perseguir a igreja, né? E foram dadas, né, à mulher, ou seja, à igreja, 2 asas de grande águia, a Bíblia diz aqui, ó, Apocalipse 12, 13, 14, para que voasse para onde? Para o deserto. É aquela mesma passagem lá do deserto. Só que lá aqui explica o tempo de forma diferente. Vamos ver aqui, ó. Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Essa passagem, meus irmãos, está lá escrita, por isso que a gente não pode estudar o Apocalipse sem estudar Daniel. Porque Apocalipse é a revelação de quê? Do que não foi explicado no livro de Daniel. Porque Deus deu a profecia dos últimos dias para Daniel. E aquilo que não foi explicado, Deus revela onde? No Apocalipse. Aí você vê, ó, que a mesma passagem, Daniel 7,25, fala aqui, ó, que vai ter um poder que vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai destruir o santo do Altíssimo. Quem é que estava aqui perseguindo a mulher no deserto? 1260 dias ou anos? Eu já falei, é o poder papal. O poder papal aqui vai e persegue, né, a mulher, ou seja, a igreja, aqueles que liam a Bíblia, como os valdenses e vários povos foram perseguidos, né? E aí, diz aqui em Daniel 7,25, que esse poder é chamado chifre pequeno em Daniel 7,25. Um chifre pequeno que nasce de onde? Do Império Grego, né? Do poder grego. E é, de fato, o chifre pequeno é descendente do grego que criou o quê? O grego deu origem ao quê? O Império Romano. E o Império Romano deu origem ao quê? Ao poder papal romano. E esse chifre pequeno, o que é que ele faz? Vai proferir palavras contra Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que ele ensina é contrário ao que Deus fala na Bíblia. Vai destruir os santos do Altíssimo, ou seja, vai perseguir os povos de Deus, que é os santos. Vai tentar mudar tempos e leis. E aí se você ler os catecismos, eu estudei o catecismo quando era menino. Guardar domingos e festa, né? Não terá Deus diante de mim. Foi retirado também, né? A questão de adoração à imagem, né? Não tinha, foi retirado. Dividiu o 10º mandamento, né, em 2, né? Que é cobiçar as coisas alheias, né? Nem cobiçar a mulher do próximo. Para continuar sendo 10. E isso tempo, que tempo aqui que ele ia tentar mudar na lei? Na lei de Deus, né? Que é o 10 mandamentos. Foi retirado que dia? O dia do sábado, que é o 4º mandamento. Se você ler lá em Êxodo 20, verso 8, você vai ver lá que o 4º mandamento é tempo e faz parte de quê? Da lei. Então esse poder aqui, meus irmãos, não tem condição de ser islamismo, como alguns falam, não existe condição. Só tem condição de fazer isso aqui, só o poder papal. E eles serão entregues na sua mão, ó, o povo de Deus, os santos do Altíssimo, que Deus chama de santo. Quem são? São os que foram perseguidos pelo poder papal. Serão entregues por um tempo, tempos e o que? Metade de um tempo. Igualzinho isso aqui, ó. Só que se a gente voltar aqui na passagem anterior, diz que aqui é o que? 1260 dias. Aí, se você for estudar o ano, na época, né, de Daniel, o ano
tinha o que? 10 meses. E era composto de quê? O ano tinha 360 dias. Então, um tempo aqui é um ano de 360 dias. Tempos aqui é 2 tempos. 2 tempos, ó. Um tempo mais 2 tempos são 3 tempos, né? E mais metade de um tempo, metade, né, de um ano. Então é um ano mais 2 anos, são 3 anos, e mais metade de um ano, 3 anos e meio. Se você multiplicar 360, pega a sua canetinha ou a calculadora, 360 dias, que era a época do calendário, né? Quando Daniel escreveu, o calendário existia, era com 360 dias. Quem criou o calendário 365 dias foi o Papa Gregório. Isso talvez ainda para tentar o quê? Mudar tempos e lei. Porque fez um calendário, ó, tudo tem a ver, meus irmãos. Fez um calendário o quê? Para colocar o sol como se fosse o quê? Um calendário solar. Por que o calendário tem que ser solar? Nós vamos entender daqui a pouco. Por que o calendário tem que ser solar? Tem a ver, sim. Tudo tem a ver. Então, esse 3 anos e meio vezes 360 dias dá 1.260 dias. Que é o quê? 1.260 anos. Que eu já expliquei para vocês que é o quê? Do ano 538 a 1798. E tudo isso aconteceu. E aí diz, mas pode acontecer isso, não dá para acontecer mais com nenhum outro poder, não há mais tempo, nenhum outro poder consegue cumprir a profecia dessa forma em detalhes. Vamos ver agora Apocalipse 12, de 16 a 17. Não falei para vocês que Apocalipse 12 conta a história, o plano da redenção? Eu peguei só as partes, mas peguei as partes para vocês entenderem as conexões. Apocalipse fala também 12 do tempo do fim. E diz que depois que o poder papal, ou seja, perseguiu a mulher, 1.260 dias ou anos, ou seja, do ano 538 a 1798, o que aconteceu? Deus fez o quê? Deus fez com que a terra ajudasse a mulher. A terra abriu a sua boca, tragou o rio. O rio, em profecia, são povos. O rio que o dragão lançara da sua boca. Quem riu aqui? As pessoas que tentaram matar os cristãos morreram. E o Satanás usou, né? E aqui diz quem é que estava por detrás do poder papal? É o dragão. Ele era o dragão que tinha lançado da sua boca essa multidão de gente para perseguir o quê? Os santos do Altíssimo. Mas o que acontece depois? Satanás sabe que tem pouco tempo. Já estamos no tempo do fim. O dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então a igreja verdadeira, que é a igreja dos santos do Altíssimo, tem um remanescente. Remanescente é o que? É resto da semente da mulher. Ó. Por que é a semente da mulher? A semente da mulher tem uma característica. Deus fala, que característica é essa? Quem é esse povo? Os santos do Altíssimo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, mesmo não sabendo quase nada ainda, mesmo sendo católico, eu já entendi. Na hora que eu li mandamento, eu já sabia que era os mandamentos que estavam lá na Bíblia. Está lá em Êxodo 20, né? Ou Deuteronômio capítulo 5. E tem o testemunho de Jesus, né? Testemunho de Jesus, né? A Bíblia fala, né? O que é o testemunho de Jesus? Vamos ver aqui. Está em Apocalipse. O que é o testemunho de Jesus? Ó, tá aqui. A própria Bíblia revela. Apocalipse 19, 10, ó. Alguém, né, se lançou os pés, né, para adorar, né, João, mas ele disse, né, de um anjo: olha, não faças tal, sou teu conservo, ou seja, e dos teus irmãos, que tem o que? O testemunho de Jesus. Ó. O que é o testemunho? Ele explica: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o que? O espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É a Bíblia. É o que nós estamos lendo aqui. Então, a característica do povo de Deus é o que? Guarda os mandamentos de Deus, né? Ó.
que é os 10 mandamentos, não, mas não é só os 10 mandamentos não, hein? Olha um exemplo, Jesus depois, antes de morrer, ele estabeleceu o quê? Para substituir o sacrifício do cordeiro, lava-pés e Santa Ceia. É mandamento? Ou não é? É mandamento. Por que é mandamento? Porque foi Jesus que disse. Jesus sendo Deus, quando ele dá uma ordem, passa a ser o quê? Mandamento. Por exemplo, quando ele fala, ide e pregue o evangelho, é mandamento? É mandamento. Se fosse eu falando, não tem efeito nenhum. Mas quando é Jesus que falou, então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, as leis do trânsito, elas valem por quê? Porque foi aprovado aqui no nosso Congresso. O nosso Congresso tem a capacidade e o poder de estabelecer leis. Essa lei passa a ser o quê? Equivalente ao mandamento. De você não cumprir, tem penalidade. Então, não importa o que o Congresso aprove. E a gente tem cor no Congresso que aprova que não tem sentido nenhum. Mas, uma vez que eles aprovaram, passa a ser o quê? Uma lei. E você tem que obedecer. Por quê? Porque não importa o que foi dito, mas sim importa quem disse. Foi o Congresso Nacional que aprovou a lei? Então, cumpra-se. Da mesma forma, a gente tem que entender que no céu, no universo, Deus é quem legisla. Quando Jesus dá uma ordem, não importa o que Jesus disse, hein? O que importa, quem foi que disse? Foi Jesus? Arrume um meio, arrume a maneira de cumprir. Porque aquilo ali é mandamento. E tem validade. Até o dia onde ele estabelecer. Aqui fala, ó. Então diz que ele foi fazer guerra contra aqueles que leem a Bíblia. Que o testemunho de Jesus no Ravino, que é o Espírito de Profecia, é o quê? É a Bíblia. E alguma coisa que Deus revelou a alguém no futuro também. Deus pode revelar para outras pessoas? Nós cremos que a irmã White, Deus revelou mensagens para elas. Porque as mensagens que a gente lê dela, e eu vou citar algumas aqui, estão de acordo com a Bíblia. E ela não ia ter condição de saber coisas do futuro como foi revelado para ela, se não fosse Deus. Ou é Deus ou é Satanás. Não tem condição de ser ela sozinha. Então, Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim, ó, vi outro anjo voar por onde? Pelo meio do céu. E tinha um evangelho eterno. Voltamos de novo para o início, né? Agora a gente vai entender isso aqui. Para proclamar o quê? Os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, o quê? Temei a Deus e o quê? Dá-lhe glória. Porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Onde é que está escrito esse pedaço aqui? Está lá em Êxodo 20, verso 8. Até o verso 10. Lá diz que Deus estabeleceu o sábado. Por quê? Porque ele criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A gente tem que guardar o sábado, por quê? Porque Deus diz, porque eu sou Deus. Eu criei tudo. Então eu estabeleci que o dia de guarda, o dia santo e separado é o sábado. Então vamos continuar aqui, ó. Daniel no tempo do juízo, porque Daniel é o profeta que Deus escolheu para falar do que? Dos dias finais, o tempo do fim, últimos dias, né? Fim de tempo determinado, ó. Aqui um complemento, Daniel 8, 9 e 11, nós vamos voltar de novo um pouco para ver de novo aqui, ó, como Deus revela tudo. Diz aqui, ó, um deles, né? Saiu um chifre muito pequeno. Eu falei para você chifre pequeno? Quem é o chifre pequeno? Já estou dizendo. É o poder papal. O qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Nessa época aqui, quem é que estava sendo esse chifre pequeno? O Império Romano. O Império Romano, o que aconteceu? Ele foi teve a batalha, né? A Medo-Pérsia venceu a Babilônia, né? E a Medo-Pérsia tentou invadir o povo grego. O povo grego na época não tinha o que ainda de forma organizada. Eles batalharam, né, e venceram, né? E aí, quando eles venceram, o que aconteceu? Alexandre o Grande unificou todo mundo. Depois que Alexandre o Grande morre, 4 generais dele, que é Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, eles dividiram. Disso aí, um desses governos surge aqui, o Império Romano. E esse Império Romano justamente foi para onde? Foi para o sul, foi para o oriente e chegou onde? Na Terra Formosa. A Bíblia fala Terra Formosa é o quê? Jerusalém, Israel. Quando Deus falar em Terra Formosa, pode ter certeza, é Israel. E o que aconteceu com esse Império Romano?
se engrandeceu contra o exército do céu. O que é o exército do céu? São os anjos. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e pisou. Então vai lançar anjo por terra e pisar. Então quem são esses aqui? O exército do céu, além dos anjos, também são pessoas. E lançou por terra algumas dessas pessoas e as pisou. Como aconteceu isso? Aqui explica. Ó. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército do céu? A Bíblia revela como Miguel. Está lá em Apocalipse 12, 7. Miguel e seus anjos, né? É o chamado Miguel, é príncipe. Significa aquele que é como Deus. Ou pergunta, quem é como Deus? O príncipe do exército aqui é Jesus. Se engrandeceu contra Jesus e porque por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Aí a gente tem que entender duas coisas. Ó. Que era o sacrifício contínuo? Todo dia morria um cordeiro, de manhã e de tarde. E a Bíblia diz lá, João fala que Jesus é o quê? É o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o Império Romano mata quem é Jesus. E além disso, ele destrói o santuário. Ó. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então isso aqui é o Império Romano. Nessa época aqui é o Império Romano. Lançou o santuário por terra quando? No ano 70. E aí nós podemos ver a história que houve da grande destruição do santuário, né? Da terra de Israel, no ano 70. Continuar. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa de quê? Da transgressão. Deus permitiu que isso ocorresse. Por quê? Porque o povo de Israel continuou pecando e abandonou a Deus. E o que eles fizeram? O Império Romano lançou a verdade por terra. Então, o que é a verdade? A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17, né? 17. E o que fez, prosperou. Vamos ver aqui? Se alguém tiver dúvida, né? Vamos lá ler aqui, ó. O que é a verdade? Está em João 17, 17. Olha aí. Santifica-os em quê? Na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é deitar a verdade por terra? Deitou o quê? A palavra de Deus por terra. Eles impediram as pessoas de ler a Bíblia. Eles manipularam e modificaram o que estava escrito na Bíblia. Não queriam deixar a Bíblia ser traduzida. Entendeu? E diz aqui, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava. Até quando vai durar, né, essa visão do sacrifício contínuo? Ou seja, até quando vai durar esse problema, né, que não vai haver mais sacrifício contínuo? E da transgressão assoladora, né? E Jesus fala em Mateus 24, né? Quando Jerusalém for cercada, né, pela transgressão assoladora, leiam, aquele que lê entenda. Jesus falou isso em Mateus 24. Essa transgressão assoladora é o quê? É o Império Romano. Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então isso ia durar um tempo. E Deus respondeu para Daniel. E ele me disse aqui, ó. Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Aí nós temos que entender o que é purificação do santuário. Para entender essas 2.300 tardes e manhãs. Vamos ler aqui em Levítico 16, ó, 29 e 31, fala sobre o dia da expiação. E isto vos será por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. No 7º mês, ao 10 do mês. O 7º mês, qual é o 7º mês? É setembro, né? Infelizmente, de setembro para nós, a gente é como se fosse o meio do... Não é o meio do ano, mas para Deus, para os povos de Israel, setembro é o início do ano. Hoje nós estamos no 2º dia do início do ano. Para Deus, o 7º mês é o início do ano. Estamos começando o ano, começou ontem. Dia 16 de setembro o ano começou, né? Ensinam pra gente que é janeiro. Depois, daqui a pouco eu vou falar por quê. Porque janeiro está bem relacionado com o dia do sol e com Deus Sol. É por isso que mudou-se o início do ano para o quê? Para janeiro. Tudo, estou falando que tudo tem a ver. Então no 7º mês, ao 10 do mês, afligirei as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O que acontecia nesse dia? Porque naquele dia se fará expiação, ó,
deixei grande aqui, ó, por vós. Espiar. O que é espiar? Para purificar. Espiar o quê? Purificar. E sereis purificados. Então, expiação aqui é a mesma coisa que purificar. Então, lá quando fala que o santuário será purificado aqui, ó, é a mesma coisa, será expiado. Como é que ia acontecer isso? Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E esse dia é o quê? É um sábado, porque sábado na Bíblia significa descanso. Ninguém pode trabalhar nesse dia. Afligirei as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Então, esse dia era o dia da expiação. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Onde? No lugar santíssimo. E o que ele fazia? Ele pegava 2 bodes. Um bode morria. E esse bode, com esse morto, o sangue dele, o sumo sacerdote entrava no templo, no lugar santíssimo, e borrifava o sangue, né, desse cordeiro. Onde? Na arca, onde estava a lei dos 10 mandamentos. Quem é esse cordeiro que morreu? Jesus. Quem é o sumo sacerdote que entra no santuário? A Bíblia está lá em Hebreus, né, 9. Quem é o sumo sacerdote que está nos representando no céu? Jesus. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que Jesus com o próprio sangue entra onde? No lugar santíssimo. E agora com o seu próprio sangue, ele borrifa o quê? O sangue dele onde? Perante a lei dele. Dele mesmo. E aí ele faz o quê? Ele purifica os nossos pecados. Isso começou a acontecer quando? Lá diz que ia acontecer quando? Ia demorar 2.300 tardes e manhã. O que é uma tarde e manhã? O que é uma tarde e manhã? Vamos lá em Gênesis. Que alguns dizem que Gênesis, né, é um livro, né, que é um livro que não pode considerar literal, né? Será que não? Olha o que acontece aqui. O que é tarde e manhã? Vamos ver aqui. E Deus chamou, né, ó, Gênesis 1:5, que Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o quê? O dia primeiro. Então, um dia é constituído de quê? De uma tarde e manhã. Para Deus, o dia começa quando? Ao pôr do sol, na parte da tarde. E ele termina quando? No pôr do sol. É por isso que o sábado começa aqui, ao pôr do sol da sexta e vai ao pôr do sol da tarde. É por isso que aqui também, meus irmãos, nós temos que entender aqui, ó, que 2.300 tarde de manhã é 2.300 dias. E eu já expliquei para vocês que 1.260 dias foram o quê? 1.260 anos de perseguição papal. De 538 a 1.798. Então aqui também é o quê? 2.300 anos literais. Que ia demorar para o quê? Para que o santuário fosse purificado onde? Na terra ou no céu? No céu. Não existe o da terra. Só existe o do céu. E quem vai purificar esse santuário? Jesus. Como? Como sumo sacerdote. E ele vai purificar por quê? Porque o dia da expiação na Bíblia é o quê? É dia do juízo. Ó. Aí nós podemos lembrar o quê? Que está em Apocalipse 14 aqui, ó. Temei a Deus, ó. E dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo, ó. Então, quando Deus manda dar essa mensagem de Apocalipse 14, ele está dizendo o quê? Que chegou o tempo do dia da expiação no santuário celestial. Chegou o dia do juízo. Começou o dia do juízo. Em algum período na história da humanidade já começou o quê? O dia da expiação. O dia da expiação é o quê? Onde os pecados que foram confessados durante o ano todo eram o quê? Eram retirados do santuário. Eu falei do bode que morria, né? Mas tinha um outro bode que é chamado aqui Azazel. E nas maçonaria e outras religiões, né, secretas, Azazel é o nome de Satanás. É o bode ou o Bafomé. É o mesmo. Ele fez o quê? Esse bode, o sumo sacerdote vinha e confessava os pecados ó, na cabeça do bode. E os pecados passavam para quem? Para o bode. Aí vou te dizer uns detalhes para vocês aqui. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador e forem batizados, você confessa seus pecados diariamente. E Jesus vai estar lá no céu, o quê? Intercedendo por você. Porque ele já está vendo o quê? O juízo. Se você não está confessando seus pecados, já era para você.
você já está perdido. Agora, se você aceitou Jesus e está confessando, como diz aqui, ó, em João, 1 João 1:8-9, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ó, purificar de novo aqui é o quê? Expiar. É o quê? Dia da expiação. Jesus pegou o dia da expiação, que era só uma vez por ano, e agora para Jesus é o quê? É todo dia. Todo dia que você confessar, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai perdoar, ó. Perdoar e vai o quê? Expiar. Vai purificar. E esses pecados confessados vão voltar para quem? Vão voltar para Satanás. Porque o verdadeiro incitador, né, do pecado, quem é? Satanás. Nós pecamos? Pecamos. Nós somos culpados? Somos. Mas Satanás é culpado também junto conosco. Porque ele está por detrás de cada um dos nossos pecados. Só se nós continuarmos com nossos pecados, o que acontece? Nós vamos receber um dia as consequências do pecado. E a Bíblia diz que é o que? A morte. Só que morte é essa? Morte eterna. No final, o bode, ele era o que? Expulso da congregação, ou seja, ele é separado do povo de Deus. E ele vai assumir as consequências dos pecados, que é o que? Morte eterna. Um dia Satanás vai deixar de existir para sempre. E aqui fala, ó, assim fará expiação pelo santuário. Expiação é o quê? Purificação. Também fará expiação pela tenda da congregação. Ó, tá lá em Levítico 16, 33, 34. Pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. O que era uma vez no ano, né? Dia da expiação, dia da purificação. Agora Jesus faz o quê? Todo dia. Mas vai chegar um dia que Jesus vai deixar o quê? O lugar santíssimo. E isso está escrito onde? Está escrito lá em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Mostrar para vocês aqui como está tudo escrito. Quando Jesus terminar de julgar, e quando é que ele vai terminar de julgar? Quando os últimos confessarem seus pecados, quando todas as pessoas que ouviram o evangelho tomarem sua decisão, Jesus disse que o quê? Ó, havendo aberto o sétimo selo, fez o quê? Silêncio no céu, quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dadas 7 trombetas. Né? Aí, aqui, Jesus encerrou. Né? E Jesus vai dizer uma palavra aqui, ó. Está consumado. Deixa eu pegar aqui. Quando Jesus fala está consumado, né? E aí o que acontece? Aqui, ó, Apocalipse 16, né? 17, ó. E o 7º anjo, ó, lembra? O 7º selo derramou sua taça no ar, saiu uma grande voz no templo dizendo o que? Está feito. Encerrou. E aí, meus irmãos, isso vai acontecer quando? Uma hora Jesus vai sair de onde? Vai sair do santuário. Porque todas as pessoas que tinham que confessar seus pecados, confessaram. Aqueles que permaneceram com Jesus, a Jesus diz o quê? Vão estar selados. E é por isso que aqui diz, ó, de forma resumida, o que são as 2:30 da tarde de manhã? Quando ela começou? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Daniel explica. E a data começa no ano 454 a.C., quando foi dado um decreto de Artaxerxes da reconstrução de Jerusalém. Começou ali, chega 490 anos, né, 70 semanas, chega até Jesus aqui, ó, no ano 27 e no ano 34, quando morre Estevão. Ó, tá vendo?
Então, 490 anos foi sobre o quê? Sobre o povo de Israel. Depois disso, começa a se pregar o evangelho. Morre Estevão aqui, Paulo começa a pregar o evangelho para quem? Para os gentios. De 490, o restante vai até quando? Até 1844 aqui, ó. Então, 1844, isso já passou. Jesus saiu do lugar santo e foi para onde? Do lugar santíssimo. Faz começar o quê? O grande dia da expiação. Isso vai ser até quando? Até Jesus voltar. Então, 1844, anote isso aí, ó. Começou o quê? O dia da expiação no santuário celestial. E aí, meus irmãos, isso é sinal, quando a Bíblia diz que começou o juízo, que está em Apocalipse 14, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou o juízo. Chegou quando o juízo? 1844. Essa mensagem começou a ser pregada para todo mundo. E aí surge a igreja adventista por causa disso. 1860, né? Houve um grande desapontamento, né? Guilherme Milles começou a falar sobre a volta de Jesus, né? Usando essa profecia que eu estou falando para vocês de forma resumida aqui. E aí Jesus não veio porque eles pensavam que o santuário era onde? A terra. Mas o santuário era onde? No céu. Mas aí o povo continuou lendo a Bíblia, disso surge a igreja adventista, e eles entenderam que agora era hora de quê? De pregar a primeira, segunda e terceira mensagem de Apocalipse 14. E a segunda mensagem de Apocalipse 14, né? Diz o quê? Seguiu outro anjo se dizendo, caiu o quê? Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o quê? O vinho da filha da sua fornicação. Então Deus chama esse sistema de governo, esse poder político-religioso que surgiu desde a época de Nimrod. Nimrod criou o quê? Babel. Está lá em Gênesis 11. Pode ler lá. Nimrod criou o quê? Babel. Babel chamava-se Porta do Céu. Deus desce, eles construíram o quê? Uma torre para se houvesse o dilúvio, né? Que acontecesse, ninguém morresse do dilúvio. Jesus desce e confunde a língua, por isso que nós temos várias línguas, né? Nimrod criou um sistema religioso onde ele era adorado como o quê? Como uma manifestação do Deus Sol. Ó, Deus Sol. A mulher dele era chamada, né? Astarte, né? Era manifestação da deusa Lua, e o filho dele era a reencarnação do Deus Sol. Nimrod, Astarte, né? E Tamuz. Se você estudar, ele tem vários nomes em todos os povos, né? Ele tem vários nomes, mas sempre vai ser o Deus Sol, Deus Lua e o Filho, que é a manifestação do Deus Sol. Deus chama esse sistema de Babilônia. Esse sistema viria até o quê? Até o fim da história da humanidade. É por isso que está dizendo aqui, em Apocalipse, que Babilônia só vai cair quando? No fim. Isso significa que esse sistema de adoração ele vai continuar existindo até Jesus voltar. E eles vão fazer o que mais? Vai dar de beber a todas as nações. Ou seja, um vinho. O que é que o vinho faz? Embebeda. Eu já tomei vinho. O que é que o vinho faz? Embebeda. Então as pessoas estão bêbadas, sem entender o que está acontecendo. E diz mais aqui. O que é que eles vão fazer? Apocalipse 14, 8 a 10. Seguiu o terceiro anjo. Essa Babilônia vai organizar o mundo todo, porque como ele deu de beber vinho a todas as nações, ele vai chamar o quê? Vai pegar os poderes das nações e vai controlar. A Babilônia vai controlar todos. E diz, seguiu um terceiro anjo, uma terceira mensagem, dizendo o quê? Eu bati o dedo aqui, né? Não tem problema, vamos voltar. Vamos voltar. Então, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, então Deus fala que tem um poder que é a Babilônia, na verdade é o quê? A besta, e tem a sua imagem. E recebeu o quê? Um sinal na testa e na sua mão. Então, a Babilônia vai fazer que as pessoas o quê? Aceitem esse sinal de um jeito ou de outro. Ou na testa, e nós vamos descobrir depois o que é testa, ou na mão. E diz que também essa pessoa que aceitar esse sinal, que alguns chamam de 66. 66 não é o sinal, não. 66 significa quem são esses poderes. São 3 poderes. É o dragão, a besta e o falso profeta. Está lá em Apocalipse 16. Dragão, a besta e o falso profeta. São 6, 6, 6. 6 significa o quê? Humanidade.
Quando você vê 7, está relacionado com Deus, a divindade. Então é um poder humano que obedece a Satanás, que Deus chama de Babilônia, vai fazer o quê? Vai impor às pessoas um sinal na testa ou na mão. E essas pessoas, Deus falou que essas pessoas aceitarem isso, vai beber o vinho da ira de Deus. Ou seja, tem o vinho que a Babilônia, né, dá para o mundo, e tem um vinho da ira de Deus. Deus fala se você fazer sua escolha. Eu espero que nós não aceitamos, né, receber o vinho da ira de Deus. Que receba de Deus o quê? As bênçãos de Deus. Apocalipse 7,3 explica o que é sinal, sei lá. Dizendo, Apocalipse 7,3 fala assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Os servos de Deus só são selados na testa, nunca na mão. Os servos da besta, ou seja, os que vão seguir a besta e Babilônia, é na testa ou na mão? Por que será? Vamos já entender. E diz aqui, ó, Ezequiel 20:12 diz: e também lhe deis meus sábados, meus descansos, para servirem de sinal. Ó. Então, selar na testa é colocar o que? Um sinal. E a Bíblia diz que o sábado é um sinal, né? Ezequiel 20:12. Sábado servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Então, se você quer ter certeza que Deus está com você, Deus diz: você tem que o quê? Guardar meus dias, meus sábados. Porque vai ser o sinal entre mim e você. E Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós. Então você vê, a besta tem o quê? Um sinal na testa, ó. A Bíblia diz que o sábado é o quê? Um sinal. Ou seja, a besta usa um sinal também, na testa ou na mão. E Deus diz aqui que o sábado é um sinal. Então, o sábado, que é um dia que faz parte dos 10 mandamentos, para Deus é um sinal. Então, qual é o sinal que a besta usaria para se opor ao sinal que Deus colocou como sinal de ligação entre ele e nós? Aí nós vamos estudar. É o domingo. Porque o domingo em inglês significa dia do sol. Domingo é o dia que as pessoas disseram que deve ser guardado. E não o sábado. Então, se o sábado é um sinal, o domingo também é um sinal. Aí agora a gente pode voltar e traduzir aqui, ó, que está em Apocalipse. Então, receber o quê? O sinal de quê? O domingo na testa ou na mão. Então, o que acontece? O sábado, Deus não vai obrigar ninguém a guardar com a mão. A mão significa obrigado. Deus convida para você guardar o dia dele. Se você aceitar, você recebe o sinal onde? Na testa. Nunca você vai receber na mão. Ninguém que guarde o sábado vai ser obrigado. O sinal nunca vai ser na mão. Se for, vai ser sempre na testa. Porque testa representa o quê? Consciência. A mente. Você tem que aceitar na sua mente que o sábado é o dia de Deus e você escolhe guardar. É por isso que o povo de Deus é selado onde? Só na testa. Selado com o quê? Com a verdade e com o sábado. Já os que guardarão o domingo, alguns vão aceitar o domingo, né, como na sua consciência. Esses vão ser selados onde? Na testa, com o domingo. E os que forem obrigados por leis nacionais e internacionais vão ser na mão, vão ser obrigados na mão. Eles não estão preocupados com questão de religião, mas eles vão obedecer. E aí é o que está escrito em Apocalipse 17. Vamos lá ver. Apocalipse 13. Quem foi que estabeleceu a guarda do domingo? Foi Constantino. Imperador romano teve uma visão. Nessa visão, né, ele viu uma cruz e um sol. E aí ele disse que se tornou cristão. Ó. Interessante, alguns pensam que o sol e a cruz é cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo. É Constantino que estabeleceu aqui, ó. No dia 7 de março de 321, aqui, ó, peguei na Wikipédia, no Código Justinianos, estabelecendo o quê? Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sábado. Não, aqui está escrito do sol. E qual é o dia do sol? É domingo.
Se você ler em inglês, dia, Sundays, dia do sol. Para ninguém ter dúvida, né? No alemão também é dia do sol. Em português é que a gente chama de domingo. Alguns nem sabem que é dia do sol. Esse documento existe ainda, de Constantino. E aí, se você for ver, mas por que o sol tem a ver com essa adoração? Porque foi Nimrod que introduziu isso. E Nimrod criou um sistema de adoração ao sol, à lua e às estrelas. E Deus chama isso de Babilônia. Nimrod era adorado no Egito, né? Como, ó, aqui, ó, Deus Sol, Deus do Sol. Quem era Ra? Ra, na verdade, era a manifestação de uma águia, né? Osíris, ou o olho que tudo vê. Ó, aqui, ó. E isso está espalhado em todo canto, ó. Tinha o que? Um sol, isso aqui é um sol, ó. E uma serpente, porque quem é a serpente? Nós sabemos quem é a serpente. A antiga serpente, Apocalipse 12, 7 a 9. É diabo e Satanás, ó. Então, adorar o sol está relacionado com o quê? Com a adoração à serpente. E essa cruz com um laço aqui, ó, que é a cruz de Nero, né? Era a cruz que se opunha, né, a Deus, a Jesus. E aqui o Deus Sol, né? E tem vários deuses aqui, ó. Deus do fogo, Deus da criação, né? Da fertilidade. Aí a mulher dele, ó, Hathor, tinha um chifre na cabeça, né? Uma serpente também e um sol. Ela é a deusa, né? Que nós conhecemos que é rainha do céu na Bíblia. Essa Hathor aqui. E aí pode estudar que vocês vão descobrir mais coisas. E se você pegar na atualidade, aonde nós vimos a manifestação do sol dentro do cristianismo? Aqui, ó. Papa João Paulo II, quando você vai tomar a hóstia, eu tomei a hóstia. Você toma a hóstia o quê? Eu vi isso aqui, ó. Tinha uma cruz e uns raios saindo, né? É a mesma cruz de quem? De Constantino, que ele viu na visão, e os raios de sol. Porque isso aqui representa a Jesus? Não representa Jesus, não. Quando Jesus morre numa cruz, meus irmãos, vocês têm que entender que o símbolo do Império Romano, quando ele colocou Jesus na cruz, a cruz nunca foi símbolo de Jesus. Ele matou Jesus na cruz, o Império Romano. O símbolo de Jesus é o que? É o Cordeiro. É o pão, é a luz, é a água da vida. Não tem nada a ver com cruz nem com sol. E aqui Deus fala em Ezequiel 6 e 4, ó, aqui está João Paulo II, Bento XVI, Francisco, todo mundo com o sol aqui, ó, e a cruz. E serão assolados os vossos altares, ó, e quebradas as vossas imagens do sol. Quais eram as imagens do sol? Olha aqui, ó, a imagem do sol. E também tem imagem do sol, lá no Egito, quem era? Era uma pirâmide, que hoje nós conhecemos pelos obeliscos. Os obeliscos representam o quê? A adoração a Ra, a pirâmide. E aí você vai ver pirâmide até na nota, né, de $1, né, americano. Vamos em frente. O Deus Sol, né, lá aqui, como eu mostrei para vocês, que é Ra, olha ele aqui, ó. Ele andando com um cajado, ó, tinha um cajado que ele significa o quê? Sacerdote. E um aqui que significa o quê? Rei e sacerdote. E tem um sol e uma serpente, ó. E o Deus Sol, né, ele se manifestava como o quê? Tammuz na Bíblia. Em outras religiões era representado pela letra T, ó. Tammuz deu origem à letra T, e a cruz, que nós estamos vendo aqui. Em alguns lugares era chamado de Horus, outros Odin, Adonis, Osíris, a semente, né, o Zoroastra, né? O círculo também representa Suro, o Deus do fogo, ó. Tan significa aperfeiçoar, Muz no fogo. Moloque, o nome Moloque é o mesmo nome de Tammuz, que o povo adorava, né, como um boi, né? Colocava as criancinhas e matava, né, dentro de um boi, né? O boi também é a manifestação de adoração ao Deus Sol. É por isso que em alguns lugares no Brasil ainda tem festa de carnaval onde tem o boi, né? Tem lugar, né, onde tem o caprichoso e o garantido. Meu pai contratava, né, um boi na época, né, dessas festas. Lá em casa dançava, tinha um jaraguá, né, o boi, né, o boi bumbá dançando. E eu nunca sabia, até que ó que é a história do boi. O povo, quando Moisés sobe lá no morro, que recebe as tábuas dos 10 mandamentos, que desce, o povo tinha construído um boi para adorar como Deus Sol. Era um boi, né? Que é Apis, chamado Apis.
E aqui, ó, Ezequiel 8,14, né? Hoje a gente vai estender um pouco. Espero que vocês tenham paciência, porque esse tema é muito importante. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estava ali mulher assentada chorando a Tamuz, ó. Então, a cruz não representa Jesus, meus irmãos. A cruz representa o Deus Sol. Nunca foi Jesus. Jesus morre na cruz. Outra manifestação dele é o Deus Sol com Apolo. Ele é conhecido pelo povo grego como Apolo. Apolo já tinha o sol aqui, ó, na cabeça. É por isso que às vezes ele desenha Jesus com o sol, né? Com a aura luminosa, né? Tem alguns desenhos de Jesus também assim, porque é o Deus Sol. E Apolo significa o quê? Em grego, Apollon, né? O Apelon é uma das divindades principais da mitologia greco-romana e um dos deuses olímpicos, filho de Zeus. Então, quem é Zeus? Zeus é a mesma figura de Ra. E quem é o filho de Zeus? É o Osíris, né? No Egito. E aqui é Apolo. Por que tem nome diferente? Só tem nome diferente, mas é a mesma coisa. Porque o Osíris é a manifestação do Deus Sol. E Ra é o Deus Sol. E Zeus também é o Deus Sol, ou o Deus da tempestade. Era descrito como Deus da divina distância, ó, ameaçava e protegia aqueles, né, do alto céu, identificado com o sol e a luz da verdade. Ó. Eles ainda querem até dizer que é parecido com Jesus, né, que é o sol e a luz da verdade. E a Bíblia, meus irmãos, não deixa nada passar em vão. Lá em Apocalipse 9:11, Deus fala, né, que tem um poder, né, que está lá perseguindo, matando, fazendo muita coisa, e diz que esse poder tinha sobre si um rei. Esse rei é o anjo do abismo. A terra é conhecida por abismo. Por quê? Vamos ver aqui em Gênesis, ó, quando Deus, né, cria, diz que havia trevas sobre a face de quê? Do abismo. Então a terra, na verdade, é o abismo. E o anjo do abismo, quem é? É aquele que controla o abismo. Ó. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face de onde? Do abismo. Então terra aqui é abismo. Então quando diz aqui que é anjo do abismo, é anjo que controla a terra. Quem é o anjo que controla a terra? Nós sabemos aqui que é Satanás. Só que diz que o nome dele, qual é o nome do anjo do abismo que Deus está chamando aqui? Em hebreu era o quê? Abaddon. Abaddon, por incrível que pareça, é o Deus adorado pelos maçons. Quando você vai subindo de alguns níveis, né? Você conhece o Deus que é adorado, é Abaddon. E alguns ainda pensam que é o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. Não. É o nome de que Deus chama de quem? Do anjo do abismo. De Satanás. E também é chamado em grego de Apolion. Apolion é Apolo. Então Satanás em grego é o que? É o Deus Sol. É o Deus Sol. Então, quando Satanás, né, coloca Nimrod para estabelecer esse sistema de adoração, ele colocou as pessoas para adorar quem? A ele mesmo, Satanás. Então, Abaddon em hebraico significa destruição ou perdição. Ó. Quando você fala em Tessalonicense, aqui, ó, 2 Tessalonicense diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. A vinda de Jesus vai ser como? Tem que vir a apostasia. Quem apostata é quem um dia foi de Deus, aí abandona Deus. Esse poder apóstata vai se manifestar como que o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Aí eu vou dizer para vocês. É o mesmo chifre pequeno de Daniel. É o mesmo poder papal, o homem do pecado. Só que aqui diz que ele é o filho da perdição. E essa palavra perdição aqui no original, sabe o que é? Filho de Apolo. Então, o homem do pecado é o filho de Apolo, e Apolo é o quê? É o Deus Sol. Então, é por isso que agora você vai entender aqui, ó, porque os papas, né, eles representam o quê? Não é o papado? Eles representam o Deus Sol. Porque eles são filhos de quem? Do Deus Sol. Filhos de Apolo. É por isso que eles têm que se manifestar, ó, com o Sol aqui, ó. Tudo que ocorre tem alguma razão. E a Bíblia está explicando. Então, o filho do Apolo, que é o Deus Sol, é o homem do pecado. É o quê? O poder papal. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então eu falo para vocês, em uma hora, não duvide de um papa sair lá de Roma e ir lá para Jerusalém,
ser adorado como Jesus e o mundo vai aceitá-lo ainda. Estamos quase terminando. Tem paciência. Apocalipse 17, 3 e 4 diz: levou meu espírito a um deserto, ó, e vi uma mulher assentada, né, sobre uma besta de cor escarlata. Que mulher é essa? Tinha uma mulher que foi o povo de Deus que foi perseguido, né, que foi para o deserto. Então tem outra mulher, você tem outra igreja que estava cheia de nomes de blasfema, essa mulher aqui. Apocalipse 17. Tinha 7 cabeças de 10 chifres. A Bíblia fala em Apocalipse 12 que o dragão tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta aqui, ó, é governada por Satanás. E a mulher estava o quê? Essa igreja estava vestida de púrpura escarlata. Aí você vai ver como é que o papado se veste. Investigue. A cor púrpura e a cor escarlata. Adornada com o que mais? Ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice. Eles usam cálice, né? Para fazer o quê? A cerimônia. Para você tomar a hóstia. E esse cálice, Deus fala que é o quê? Tem abominações e imundícias. Porque está ensinando as coisas erradas para as pessoas. E diz mais. Eu no dia que eu li isso aqui, eu nem era católico ainda não. Mas eu já entendi. E viu que a mulher, ou seja, a igreja, estava embriagada com o sangue do santo. Aí a gente volta lá por quê? Para aquela perseguição dos 1260 anos da mulher no deserto. Das inquisições que houveram. Matou e se embriagou com o sangue dos santos. Sangue da testemunho de Jesus. Ó. E vendo eu maravilhei com grande admiração. E aí a Bíblia ainda diz mais detalhes dessa mulher, que é a igreja. A mulher que é vista é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Quem escreveu isso aqui foi João. João escreveu isso aqui quando? No ano que quem estava governando sobre todo mundo, quem era? O Império Romano. E o Império Romano governava de onde? Da Itália, de Roma. Então aqui, quando João escreve, João não tinha dúvida não. Eu também não tenho dúvida não. Que aqui, essa grande cidade é o quê? Roma. E hoje essa grande cidade é o quê? É o Vaticano. Porque aqui fala que a mulher que embriagou com o sangue do santo vai continuar até o fim. E ela está hoje onde? Dentro de Roma, que é um lugar chamado Vaticano, que é um país. Apocalipse 18, 1 e 2 diz, ó, depois dessas coisas vi descer um outro anjo que tinha grande poder, ou seja, veio uma nova mensagem. E a terra foi iluminada com sua glória. Amém. Significa aqui que a mensagem vai alcançar todo mundo. Vai alcançar como? Com o WhatsApp, com o YouTube, com tudo. Nós vamos fazer a nossa parte. Deus vai completar o evangelho. Clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu, que é a grande Babilônia. Quem é essa Babilônia aqui? A Babilônia é governada e controlada pelo poder papal. O poder papal controla os sistemas religiosos de todo mundo. Vocês não percebem, mas essa é a verdade. Porque ele é quem recebeu trono, poder e autoridade. Está lá em Apocalipse, né? 13. Ó, Apocalipse 13. A gente pensa que quem governa são quem é eleito, né? Não. Quem governa é quem Satanás dá poder. Ó. Olha o que diz aqui. E a besta que vi, ó, era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, sua boca de leão. O dragão deu seu poder, seu trono, autoridade e grande poder. A besta que veio aqui, ó, que tem 7 cabeças e 10 chifres, ela tá aqui, ó, sendo conduzida por quem? Pela mulher. Ó, aqui, ó. Vi uma mulher assentada sobre uma besta. Essa besta aqui, ó, que Satanás deu trono, poder e autoridade, quem está em cima dela, ou seja, quem está em cima é quem manda. Ou seja, o poder papal, a igreja, governa a besta. Que recebeu o poder de quem? De Satanás. Então, o papado controla todos os poderes políticos, né, do mundo. Cristão, ainda vou dizer para vocês, e não cristão. É por isso que diz aqui, ó, em Apocalipse, diz que vai uma hora cair a grande Babilônia. Porque esse sistema envolve o mundo todo. E vai se tornar morada de demônios e coito de todo espírito imundo. E coito de toda ave imunda e odiável. Por que vai acontecer isso? Porque vai acontecer isso aqui, que é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus está convidando cada um de vocês que ainda não tomou essa decisão. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação.
E os reis da terra fornicaram com ela. Ou seja, o papado vai controlar os reis da terra. E os mercadores da terra também, né, que é o que os empresários que mexem com o dinheiro, se enriqueceram com a abundância do papado. E eu vi outra voz do céu que dizia o quê? Sai dela, povo meu. Significa, né, que muitas pessoas estão ainda na Babilônia. Babilônia significa confusão. Muitos estão confusos. Não estão entendendo a Bíblia nem a verdade. Mas Deus diz o quê? Sai dela, para que não seja participante de seus pecados. Quando o povo de Deus lê a Bíblia e entender o que está acontecendo, que eu falei para vocês o que está acontecendo, tomar essa decisão e sair dessas Babilônias, desse sistema de religião político-religioso que existe no mundo todo, aí a Babilônia vai o quê? Se tornar morada de demônios. Quem ficar lá vai ser controlado por quem? Pelos demônios. E aí, meus irmãos, só haverá dois grupos. Os que seguem a Deus, né, e os que não seguem a Deus. Voltar aqui o texto, que eu estava botando o texto de maneira diferente, né? Então aqui, ó, porque todas as nações beberam do vinho da sua fornicação. Deus fala o quê? Sai dela, povo meu. E quando sair, os demônios vão controlar esse sistema político-religioso. E aí vai vir o quê? A grande perseguição final. O povo de Deus. Nessa época aí, meus irmãos, o Espírito Santo vai estar com o povo de Deus. E aqueles que estarão com Deus serão vencedores, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos tomar a nossa decisão. E se Deus quiser, no próximo sábado, que é sexta-feira, nós estaremos aqui. Às 20 horas eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, né? E que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado, né? Com a graça e a bênção de Deus.